Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez em um episódio do nosso podcast Cristianismo Inteligente. E nós estamos trabalhando uma série de temas, né, dentro do campo da teologia cristã, dentro da filosofia cristã também, da defesa da fé. Mas nós queremos, a partir desse episódio, falar para vocês que nós vamos estar inserindo novos conteúdos em nosso podcast. Nós estamos nos aproximando já de um ano, então o aniversário do nosso podcast, já no próximo mês vamos fazer um ano e vamos estar acrescentando novos conteúdos, novos entrevistados, né? Pessoas de diversas áreas que podem contribuir com os valores cristãos também, né? E vocês podem ficar aí aguardando, e a partir dos próximos episódios nós vamos estar trazendo essas novidades, né? Com alguns convidados bem interessantes que vão trazer aulas de assuntos muito necessários para a nossa vida cotidiana e a nossa vida cristã também. Então, que todos vocês possam aproveitar esses conteúdos, né, que estarão vindo aí. E para esse episódio de hoje, nós convidamos o Wesley Oliveira, que vai falar sobre finanças, né? Sobre controle financeiro, disciplina, né? Organização, planejamento, tudo isso. Bem-vindo, Wesley, ao nosso podcast. Muito obrigado, professor Cláudio. Agradecer desde já o convite e parabenizar pela iniciativa, pelo projeto. É sempre importante a gente falar sobre dinheiro. Dinheiro, infelizmente, ainda é um tabu na nossa sociedade. E quando a gente fala também dentro do cristianismo, e aí engloba, por exemplo, diversos segmentos religiosos, esse tabu ele ainda perpassa. Né? Então, achei fantástico a iniciativa que você teve aqui de trazer esse tema para dentro da nossa discussão aqui. Então, agradecer e estou aqui para dar a minha parcela de contribuição. Eu lembrei agora, você falando aí, que dentro do segmento cristão, evangélico especialmente, né, tem discussões a respeito de dinheiro, né? E tem até uma expressão que é usada no campo teológico, que é chamada de teologia da prosperidade. Sim. Né? E gera muito debate isso aí, porque há também desvios, a gente pode falar assim, né? Desvios de interpretação das expressões bíblicas. Mas, observando o conteúdo que você traz, de como você está envolvido aí nessa proposta de ensino, né? De mentoria para as pessoas, é algo muito equilibrado, né? E a gente vai conversar sobre isso agora no nosso episódio, né? Wesley, eu vou fazer uma breve apresentação sua, né? Você tem formação, no caso, licenciatura em física. Olha, tá bem distante de mim aí, viu? Porque enquanto eu sou das letras, você é dos números, né? Foi a disciplina que eu mais sofri. Você não teve aula comigo. No ensino médio, né? Eu tô falando. Mas não era uma disciplina que eu não gostava. Eu sempre falo pro pessoal que eu gostava muito de todas. Mas assim, tem uma matéria que você, de preferência, né? Você gostava mais e tal. Eu não tinha uma que eu gostava mais. Eu gostava de todas, né? Porque eu sempre gostava de estudar. Mas isso não significava que eu dominasse. Tinha um né? bom desempenho, né? Tinha um bom desempenho. É verdade. Mas ficava admirando os professores fazendo as resoluções todas lá no quadro, né? Bom, você tem a formação em física, a licenciatura. Também tem um mestrado e um doutorado em ensino de ciências e matemática da Universidade Federal, aqui do nosso estado. E também tem uma especialização em educação financeira, né? Você foi para essa área da educação financeira e se especializou nisto aí, né? Então, exato. Vamos conversar sobre esse tema, não é isso?
Exato. É bem curioso como a educação financeira ela chega, né, na minha vida, porque uma das coisas que no processo que eu passei fazendo a especialização, a gente aprende que a gente precisa ser nosso case de sucesso. Então, de maneira muito semelhante à maioria da população brasileira, infelizmente, eu sou um ex-endividado. Sim. Então, quando eu passo aqui um pouquinho a minha trajetória, tem exatamente essa história que talvez quem está aqui nos assistindo esteja passando nesse momento. Ou pelo menos conhece alguém que está passando. Com certeza absoluta. Porque, infelizmente, 80% da população brasileira hoje está endividada. E desses 80%, 40%, tá? Ou seja, da população, 50% desses 80%, eles estão inadimplentes. Ou seja, não pagam alguma dessas contas. Tá? Então, isso é um número muito preocupante. E aí, como é que eu cheguei, né, nessa área? Como é que eu me interessei por essa área? Agora, esse número, só lembrando assim, esse número que você traz é um número muito grande, né? Sim. De pessoas endividadas no país. Aí a gente poderia até dizer que isso já é algo cultural. Olha, eu não conheço a fundo a realidade, né, de alguns países, vamos dizer assim, diferente do nosso, mas eu conheço um pouquinho, por exemplo, da história americana, como hoje ela se encontra. Hoje lá a gente tem um nível de endividamento alto, né, principalmente de financiamentos estudantis. E os Estados Unidos, ele viveu algo que pra gente é comum, infelizmente, né? Nós somos um país que tradicionalmente nós temos uma inflação alta. Então a gente é acostumado com esse termo inflação. E se a gente for para os Estados Unidos, talvez tenham pessoas aí de 30, 40 anos, 30 a mais ali um pouquinho, que nunca tinham ouvido a palavra inflação. Então no período aí pós-pandemia, os governos acabaram subsidiando a população sem fazer cortes, e isso aconteceu em vários países, inclusive nos Estados Unidos. Isso acaba gerando inflação. O que é isso? Só para quem está assistindo aqui esse episódio, para entender um pouquinho como é que a inflação foi acentuada no período da pandemia, é porque foi impresso muito dinheiro. Então, para você ter uma ideia, no período da pandemia foi mais impresso mais dólares do que em toda a história americana. A população estava em casa, Isso. não estava gerando riqueza, né? O mercado não estava no seu funcionamento, mas o dinheiro precisava aparecer. E o principal foi a forma que o governo fez, né? Assim como na maioria dos países. Para que o governo pudesse subsidiar a população, ele teria que ter cortado de algum lugar, pega esse dinheiro que sobra e aí subsidia a população. Ou seja, já existe uma quantidade de dinheiro que está circulando. Na hora que eu não faço isso e simplesmente peço para o Banco Central imprimir mais dinheiro e distribuo esse dinheiro, ele dá oferta à procura. Você tem mais moeda circulando, naturalmente os preços vão inflar. Sim. Né? Então, infelizmente, a gente teve uma inflação mundial, praticamente. Por quê? Porque os países, ao invés de fazer o que deveria ser feito, de cortar e aí pegar parte desse caixa e distribuir, subsidiar a população que precisava estar em casa, não, eles simplesmente imprimiram mais dinheiro. Então, e aí por que eu falo que aqui tradicionalmente a gente é isso? Porque um dos fatores é esse. Fora também a questão da insegurança, né, política e econômica, são outros fatores. Mas voltando um pouquinho para a minha história, como é que eu chego aqui? Então lá em 2010 eu passei no concurso federal, eu sou servidor federal. Em 2011 passei no concurso estadual, então também sou servidor estadual. E por falta de educação financeira, 3 anos depois eu estava com o nome negativado. E aí eu caí na pirâmide financeira, eu estourei um cartão de crédito, precisei fazer consignado, em decorrência desses erros sucessivos. E também de maneira semelhante, talvez a quem está nos assistindo aqui também, eu acreditava que ganhar mais era a solução. Mas, cara, é matemática, né? Se eu ganhar mais do que eu gasto, então eu vou resolver o problema. E foi isso que eu fiz nos 6 anos seguintes. Então, de 2013 até 2019, eu fui aumentando a minha renda. Então, finalizei meu mestrado, tive um aumento salarial em 2013. 2015, comecei um doutorado, que terminei em 2019, outro aumento salarial na minha carreira. E em 2018, estava empreendendo. Tinha 3 empresas tradicionais. Na área de CrossFit, 2 delas. Uma empresa de alimentação saudável. Quando eu olhei para 2019... Cara, minha situação financeira está no 0 a 0. Como pode isso? Se eu comparo com 2013, estava ganhando 5, 6 vezes mais. E por que eu não tinha resolvido aquele problema lá de 2013? Por que continuava, por exemplo, não sobrando dinheiro? Foi aí que veio a virada de chave.
eu compreendi em 2020 que a riqueza ela é treinável. Eu precisava mudar a minha relação com o dinheiro. Por quê? Porque 80% dos nossos resultados eles são emocionais. Eu preciso mudar essa relação com o dinheiro, dar outro significado. E aí, fazendo um paralelo com o que você falou sobre a questão de diferentes segmentos religiosos, quando você tem também uma concepção distorcida sobre dinheiro, pecado, a questão de que dinheiro é sujo, isso você vai imprimindo crenças negativas sobre dinheiro. Sim. Por exemplo, se a gente for comparar um celular com uma cédula, tem muita gente que ao pegar uma cédula ali de R$100, ela vai lavar as mãos depois, ela fica incomodada. Se isso fosse verdade, você deveria fazer a mesma coisa com o celular. Agora eu vou acrescentar aqui é uma polêmica, certo? Vamos lá. Porque você falou uma coisa interessante aí, que as pessoas às vezes falam assim, dinheiro, aí tem já uma imagem negativa, né? Dessa palavra e, portanto, de tudo aquilo que traz. Mas também tem um problema educacional, quando eu digo educacional, dentro do ensino formal. Sim. Porque essa palavra capital, que é uma outra palavra, né, para esse tema do dinheiro, do mercado e tal, da economia, ele foi demonizado muito por um sistema de ensino que via o capitalismo, ou que vê ainda, né? Vê o capitalismo como um demônio, como uma coisa realmente do mal, né? E isso é passado para as gerações mais jovens, né? Eu costumo, quando me deparo, obviamente, com algumas polêmicas, vamos dizer assim, eu tenho ali duas atitudes. A primeira delas, eu tenho minha posição particular sobre isso, mas procuro dar a minha opinião como especialista. Sim. Também. Ou seja, tentando fazer esse distanciamento. A gente sabe muito bem que, obviamente, sou a mesma pessoa e isso tem um viés, sem sombra de dúvida. É uma tentativa que a gente tem que fazer, né? Isso. Embora seja difícil de... Mas eu costumo dizer o seguinte, que é importante a gente focar naquilo que a gente controla. Por exemplo, infelizmente a gente está no nosso país hoje, a gente vive uma separação ali, parece um time de futebol, né? Direita, esquerda, centro. Sim. E quando a gente olha ao longo da história, Cláudio, tradicionalmente a gente tem governos populistas, seja direita, esquerda, centro. Quando chega a época da eleição, eles abrem os cofres públicos e acabam... Agora mesmo, por exemplo, sem se estender muito nesse segmento, mas agora mesmo a gente passou por essa discussão aí de aumento de impostos, IOF, não sei o que, a oposição frente ao governo vetou e ao mesmo tempo, logo em seguida, aumentou o número de deputados. Sim. Ou seja, é um posicionamento contraditório. Mas a minha questão polêmica que eu coloquei não é nem tentando inflar essa questão de dar ênfase a essa polarização, mas é mais mesmo em questão conceitual. Sim, né? Entendi. Porque é passado, eu digo isso por ter experiência, né? Da minha própria geração, de ter nos livros didáticos, os livros didáticos, sempre trazer essa demonização do capitalismo, isso aí acaba gerando concepção negativa. Exato, né? Porque no final das contas a gente está falando de manipulação do dinheiro. Isso. De fato. E assim, pegando um gancho nisso que você falou, todos nós, na nossa infância e adolescência, assim como outras concepções que a gente vai desenvolvendo, construindo, o modelo de dinheiro também é construído aí. Então, aquilo que a gente escuta, olha aí, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente impacta no nosso modelo de dinheiro. E vou trazer uma situação bem simples para exemplificar quem está nos assistindo. Quem é que já escutou a palavra não, mas a frase que dinheiro é sujo? Que rico não vai para o céu? Que é mais fácil o camelo entrar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Só que a agulha, na verdade, era uma passagem, né? Que a gente sabe que tinha na entrada da cidade. Né? E isso acaba trazendo essa concepção negativa, assim como você falou sobre o capital. Imagina se você escuta dos seus pais, por exemplo, que todo rico é corrupto, é ladrão, que não tem como a gente fazer dinheiro se não for roubando. Eu, por exemplo, imagina, eu criança, eu não vou querer decepcionar minha mãe e meu pai. Então, eu não posso ser rico.
Eu não quero ser rico, porque se eu for rico, eu vou decepcionar minha mãe e meu pai. E por aí a gente vai construindo as coisas que acabam impactando, que inconscientemente eu vou encontrar uma forma de me livrar do dinheiro. É por isso que tem essa parte popular, digamos assim, né? Desse conceito errôneo em relação ao dinheiro. Isso. Que começa em casa e tal. E aí a escola, ela acaba dando suporte a isso de uma maneira teórica, vamos colocar Você assim, acaba né? tendo um reforço. Porque quando a gente fala sobre educação financeira, a gente teria um núcleo de educação básica, tá? A gente teria o núcleo familiar e o ensino superior. E nenhum dos três trabalham, pelo menos aqui no Brasil, de maneira que isso seja eficaz. Sim. Tá? Então, isso deveria começar pelas famílias, sem sombra de dúvida, mas imagina, como é que eu, enquanto pai, como é que eu, enquanto mãe, se tem uma relação negativa com o dinheiro, vou ensinar meu filho uma relação positiva. Primeiro eu preciso enxergar quais são os meus erros, como é a minha relação com o dinheiro. E aí você estava falando da sua própria experiência, Isso. né? Que você sofreu com isso aí. Exato. O modelo que eu tinha até então era um modelo em casa, né? Falando um pouquinho disso, é que era possível você conciliar a sua vida com algumas dívidas. Não tinha problema ter dívida. Tipo assim, você conseguia empurrar um pouquinho para frente, pagar depois. E eu vinha exatamente reproduzindo esse modelo. E quando foi em 2019 que eu entendi que eu tinha aumentado minha renda 5, 6 vezes mais, mas eu não tinha resolvido a minha relação com o dinheiro, eu disse, tem alguma coisa errada. E quando eu comecei a fazer especialização em 2020, foi que eu compreendi que essa riqueza era treinável e eu precisava mudar essa relação com o dinheiro e eu precisava construir a minha relação e não reproduzir um modelo que eu via. Era um modelo que eu tinha aprendido. Tá? E aí eu comecei. A primeira coisa que eu comecei foi a estudar sobre investimentos. Por quê? Porque se a gente está falando sobre mudança da sua relação com o dinheiro, qual é a relação que a gente tem na maior parte da população brasileira? A gente troca, primeira coisa, troca nosso tempo por dinheiro. É isso que a gente aprende, por exemplo, na faculdade. A gente vai lá, faz uma formação. Em casa a gente escutou, meu filho, você estude, tenha boas notas, arrume um emprego, e para ganhar um bom salário. É isso aqui, ó, que tem no Pai Rico, Pai Pobre. A gente viu lá a versão do Pai Pobre, é exatamente isso que ele traz. E a gente não aprende a colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. Então, caiu aquela ficha lá em 2020, eu preciso investir. Porque na hora que eu me torno investidor, eu vou para o outro lado da moeda. Se antes eu estava acostumado a antecipar sonhos, a tomar dinheiro emprestado, a pagar juros, por falta de educação financeira, na hora em que eu me torno um investidor, eu começo a emprestar dinheiro, a me tornar sócio de grandes negócios, de grandes empresas. É isso que a gente tem no mercado financeiro. Eu posso emprestar dinheiro às instituições financeiras, é isso que a gente faz quando a gente tem um CDB. Você que está aí em casa já escutou essa sigla aí, CDB, Certificado de Depósito Bancário. Nada mais é do que quando você abre um aplicativo do Banco Inter, C6, qualquer banco desse, que você coloca no CDB, você está emprestando dinheiro àquela instituição. Aquela instituição ela vai emprestar a terceiros e você vai receber uma remuneração em troca disso. É claro que ele empresta a terceiros com juros maiores. Sim. Por isso que é melhor a gente ser investidor do que ser alguém que toma juros. Uhum. E a gente pode, através do Tesouro Direto, emprestar dinheiro ao governo federal. Através de comprar ações no mercado financeiro, a gente se torna sócio de grandes empresas. Então imagina, a gente passa... Você muda completamente a sua relação com o dinheiro, porque você não passa a ser alguém só que consome, que antecipa, que paga juros. Que pega aquele valor do seu trabalho, né? Isso, que você trocou por tempo de vida. Isso. Aí tá totalmente relacionado ao tempo que você tá falando, exatamente. Né? E pega ele somente para gastar. Isso. E não para fazer com que ele se movimente. Vamos imaginar aqui, nós dois somos professores e vamos fazer aqui, dar um exemplo bem básico disso aqui. Vamos imaginar que a nossa hora-aula, cada hora que a gente desse de aula, a gente fosse remunerado em R$100. Certo? Então, se eu não der aquela aula, logo... em tese, eu não receberia por esses R$100. Tá? Se eu pego parte do meu salário e eu coloco esse dinheiro para trabalhar para mim, esse dinheiro vai me render juros. E vai me render um dividendo, vai me render um juro sobre capital próprio.
Tá? E tudo isso ele pode ser acumulado de maneira que daqui a algum tempo eu vou estar recebendo R$100 por mês. O que isso significa? Significa dizer que eu poderia, em algum momento, diminuir o meu ritmo de vida, porque eu tenho o dinheiro trabalhando para mim, fazendo mais dinheiro, né? Inclusive dando aula no meu lugar. Imagina, esse é o conceito de independência financeira. Ou seja, se a hora-aula é R$100, e aí eu dou 10 aulas por mês. Isso. Então, eu tenho R$1.000. Exatamente. Aí, no próximo mês, eu vou dar as outras 10 aulas, também vou receber os R$1.000. E esses R$1.000 que eu estou recebendo por mês, eu simplesmente estou pagando as contas. Exatamente. Só isso. Só isso. Então, é a relação do dinheiro somente com o tempo. Não é? Você está só consumindo. Primeiro, você está vendendo o seu tempo, tá? Não sobra absolutamente nada para você. Tá? E aí você não bota esse dinheiro para trabalhar para você. Porque vamos supor que você... para mudar, eu quero que você diga, para mudar essa relação. Vamos lá. Né? Só de tempo. Exato. Nesse exemplo aí dos R$100, o que você poderia fazer? A primeira coisa é, quando a gente fala sobre colocar o dinheiro para trabalhar para a gente, você precisa, obviamente, aprender um pouquinho sobre investimentos, buscar pessoas de sua confiança, tá? Uma assessoria, uma consultoria financeira, que hoje é o que eu faço. Que depois da especialização em educação financeira, mais recentemente, em 2024, no ano passado, eu fiz uma formação de Wealth Planner. Hoje eu sou planejador financeiro. Então, antes eu só ensinava as pessoas a investirem. Hoje eu tenho um olhar mais completo, mais holístico para essas pessoas, para os meus clientes, e consigo trazer mais soluções ainda para eles dentro de um planejamento financeiro. Mas respondendo a tua pergunta, vamos supor que você tivesse esses R$1.000 por mês. E a gente seguisse o conselho de um outro livro que está aqui, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Pronto. Onde ele recomenda que 10% de tudo que você gera, você guarde para o seu eu do futuro. Tá? Se você faz isso, todos os meses você guardaria R$100. Guardaria R$100. Esses R$100 eles vão gerar um pequenininho. Mas daqui a 10, 15, 20 anos, esses R$100 que você foi guardando, ele começa a se acumular. Se você chegar em R$100.000, por exemplo, uma média de 1% ao mês, ele te renderia R$1.000 por mês. Lembra das 10 aulas que você estava dando para receber os R$1.000? Agora é seu dinheiro que rende R$1.000 por mês. É uma opção sua continuar trabalhando, se você assim desejar, pegando esse exemplo bem simplista, tá? Porque agora você tem R$1.000 para você todos os meses. Sim. Então, se o seu custo de vida continua R$1.000, você não precisaria nem continuar trabalhando, porque o seu dinheiro todos os meses lhe rende R$1.000 e você consegue custear a sua vida. Se fosse só poupança, né? Isso. Aí você teria mesmo que continuar trabalhando. Porque o dinheiro não está trabalhando para você. Você só está separando um valor para não usar. Né? O grande investimento, não. Isso. Você está fazendo... O grande problema da poupança é... Porque assim, se a gente fosse falar aqui em tese... é um investimento? Em tese, sim. Mas o problema dele é a rentabilidade, que é muito baixa. E por falta da educação financeira, as pessoas acham que a poupança é o mais seguro. E não, a gente tem hoje investimentos que rendem quase o dobro da poupança e são mais seguros que a poupança. Por exemplo, o Tesouro Direto. O que é a poupança? A poupança, você está emprestando o seu dinheiro à instituição bancária. E aí ela vai emprestar isso para terceiros, o mecanismo é o mesmo, e vai te remunerar. Só que essa remuneração é muito baixa. É metade, quase metade, por exemplo, do que um tesouro direto. E aí qual é o grande problema disso? É que as pessoas acham que quem investe na poupança tem medo de perder dinheiro, mas elas estão perdendo. Porque em muitos períodos da nossa história, a inflação é superior à poupança. E aí qual é o grande problema disso? Que se o seu dinheiro continuar na poupança, você que está assistindo aqui agora, está ficando cada vez mais pobre. Então, desmistifique aí essa ideia de que se eu vou fazer um investimento sem ser na poupança, né? Esses outros investimentos. Vamos lá. Aí eu não vou colocar o meu dinheiro em risco. Pronto. Vamos desmistificar isso aí. Perfeito. Se a gente fala, por exemplo, na poupança, quem é outra opção que tem o mesmo nível de segurança? Vou até usar essa palavra, que o ideal seria também de risco, porque a nossa vida é relação de risco e retorno. Toda hora eu estou avaliando o risco, porque risco não é algo negativo. Se eu vou atravessar a rua, eu estou avaliando o risco.
Lógico, eu não faço cálculos matemáticos para ver qual a velocidade média do carro se vem 50 km. Não, eu avalio ali se eu preciso passar correndo ou não, mas eu estou avaliando o risco. Tá? A poupança, ela o nível de segurança dela é o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. É o mesmo de um CDB. Então, se você entra numa caixinha, né, de um Nubank, de um Banco Inter, de um C6, você está investindo ali, naquelas caixinhas, naqueles CDBs, você está emprestando dinheiro à instituição financeira. A mesma coisa você faz na poupança. Ambos, quem garante é o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Tá? Então, um CDB, ele tem o mesmo nível de segurança da poupança, só que rende quase o dobro. Então, quando a poupança, por exemplo, vai te render em torno de 6, 7% hoje ao ano, a gente tem CDBs rendendo 14% ao ano. 15% agora, com esse aumento. Ou seja, quase que o dobro. Tem imposto de renda? Tem. Que aí incide diretamente na fonte. Mesmo a incidência de imposto de renda é superior ao rendimento da poupança. Então não faz o menor sentido. Você precisa desbloquear o seu dispositivo. Perdão. Ele tá querendo entrar na conversa. Exatamente. Tô desbloqueando as pessoas em casa, né? Com esse papo aqui. Então, assim, a primeira coisa que você pode dar esse passo porque é o mesmo nível de segurança. Tá? Então não faz o menor sentido quem está assistindo aqui no nosso bate-papo de manter seu dinheiro na poupança. Mesmo assim, Wesley, eu me sinto inseguro. Então você busca a ajuda de um profissional da sua, né, que lhe passe esse nível de segurança. Tá? E aí, se você quiser dar um passo um pouquinho a mais, quiser um investimento mais seguro, não é a poupança, é o Tesouro Direto. Por que é o Tesouro Direto? Porque quando você compra títulos de Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro ao governo federal. E o governo federal, ele é o responsável por todo o sistema bancário, inclusive. Né? Ele que sustenta toda essa base. Então, antes do governo, entre aspas, quebrar, todo o sistema bancário quebraria antes. Então, se o governo federal tivesse problema de pagar, por exemplo, os juros da dívida pública, ele imprimiria dinheiro. Lembra do Banco Central, que eu falei aqui inicialmente no nosso bate-papo? Embora isso, em algum momento, isso gere inflação. Tá? Mas ele, naturalmente, imprime dinheiro, paga ali a dívida, né? Paga os juros a quem está emprestando e está tudo ok. E aí tem um outro detalhe. Você só quebra se ele quebrar. Exatamente. Então, imagine, se o governo quebrar é porque você já quebrou, não tem pra onde. O país quebrou. Exatamente. E também não existe esse papo de, mas é porque o governo pode tomar... Não, hoje a gente tem mecanismos para não acontecer aquilo que aconteceu lá na época do Collor, a primeira coisa. E o governo brasileiro, independente de quem está lá, ele não se negaria a pagar os juros da dívida, porque você tem instituições internacionais que investem aqui, você tem bancos que compram dívidas, né, brasileiras aqui. Então, você tem grandes instituições aqui. Então, o Brasil sofreria sanções internacionais. Então, se a gente falar aqui, por exemplo, hoje, Wesley, eu quero sair da poupança, quero ter uma rentabilidade maior e quero ter o mesmo nível de segurança ou até mais seguro. Então, vai para o Tesouro Direto. Não tem problema, Tesouro Selic. Você vai lá e tem liquidez diária, com exceção do final de semana e feriado. Então, você colocou o dinheiro lá, solicita o resgate, outro dia está na sua conta. Tá? Então é super Tinha uma simples. outra coisa que você queria acrescentar? Eu acho que eu cortei. Acho que era do CDB. Mas se for outra coisa, eu lembro aqui no meio do bate-papo. Uhum. Agora, acho interessante, Wesley, isso que você está trazendo, porque eu tive uma experiência assim com um colega, né, de profissão, e ele estava pedindo muito dinheiro emprestado. E era coisa pouca, né? Tava pedindo muito não, mas tava sempre pedindo. Tava testando ali o limite. E eu vi que era um descontrole financeiro que ele tinha. E eu, mesmo sem ter todo esse conhecimento de educação financeira e tal, o básico eu sabia, que é aquela relação entre entrada e saída. Isso. Né? Que a gente chama de... Tem gente que chama de fluxo de caixa, né? Mas que você receita. Faz receita e despesa, né? Você faz a tabelinha lá, o que entra, e aí tem as despesas fixas e as outras despesas variáveis, etc. Aí eu peguei um papel, um guardanapo, a gente tava no restaurante, né? Eu peguei um guardanapo com uma caneta, aí fiz assim uns riscos bem rápido para ele e disse, olha, é assim que funciona o nosso controle financeiro.
Então, digamos, você recebe R$ 500. Então, vamos ver aqui o que você tem de despesa fixa, né? As contas normais de água, luz, telefone, tal. Aí fui fazendo aquela tabelazinha simples para ele e no final eu disse, olha, comece a fazer isso aqui no próximo mês e você vai resolver seu problema de ficar pedindo dinheiro emprestado. Aí ele me respondeu assim, eu não preciso disso, eu preciso arrumar outro emprego para ganhar mais. Olha aí. Que voltou exatamente a ideia que eu tinha. Então, ó... Mas sabe como foi que eu respondi a ele? Eu peguei o guardanapo, amassei e joguei no lixo. Foi bem didático. Mas tem horas que a gente precisa ser assim mesmo, viu? Mas você entrou aí na questão do segundo pilar, quando a gente fala de sucesso financeiro. O primeiro é você criar dinheiro. Porque assim, se a gente não tem uma pensão, se ninguém nos dá dinheiro, a gente não ganha dinheiro. E aí, lembra da crença? Então, até as palavras elas têm muito poder. Então, a gente pensa, eu ganho dinheiro. Não, eu não ganho. Eu trabalho, então eu faço dinheiro, eu crio dinheiro. Esse é o primeiro pilar. Mas criar dinheiro não é a resolução. Porque ao longo da minha história, de 2013 a 2019, eu fiz isso. Eu fiz 5, 6 vezes mais dinheiro do que eu fazia em 2013. Não resolvi o problema. Entra no segundo pilar, que é você cuidar do dinheiro. Então, quando você está lá cuidando, o que é cuidar? É fazer exatamente isso. Anotar, categorizar e etc. Mas só isso também não é capaz de gerar mudança. Por quê? Porque não adianta eu colocar tudo, anotar tudo, se eu não faço nada, se eu não gero mudança diante daquilo que eu coloquei. Você tem um controle, mas é um controle que vai se manter o mesmo. Não vai ter alteração, né? E às vezes você pode até anotar, ver que tá gastando mais do que você ganha, mas você não gera nenhuma mudança. Assim, tá, é diferente a pessoa dizer, o que eu faço aqui? Não dá pra me cortar alguma coisa? Tem gente que não consegue fazer isso. Por quê? Porque é emocional. A nossa relação com o dinheiro é emocional. Então, por que as pessoas se endividam? As pessoas se endividam, e aí eu não tô falando de pessoas que não têm um nível básico de subsistência, tá? Falando de pessoas que têm ali um mínimo para manter as coisas. Mas eu troquei um celular, eu precisava trocar esse celular nesse momento. É esse o momento que eu precisava trocar o celular? Precisava de um novo carro, precisava de um carro maior, de um apartamento maior. Tá aqui novamente, né? Pai rico, pai pobre, por exemplo, ele traz isso. O que é a corrida dos ratos? A corrida do rato eu trabalho mais, ganho mais, mas eu gasto mais. Então, se eu gasto mais e não sobra nada, eu vou ficar preso nessa corrida. Eu vou achar sempre que eu preciso de um novo emprego. Né? E aí logo eu ganho mais. Mas eu gasto mais, fico sem dinheiro e aí eu fico preso nesse ciclo. É por isso que com a visão do pai rico, é uma parte disso aqui eu comprar ativo. Ou seja, tudo aquilo que bota dinheiro no meu bolso. Tá? Então, por isso que quando a gente investe no CDB, investe no Tesouro Direto, investe em ações, investe em fundos imobiliários, por exemplo, a gente vai construindo patrimônio para gerar uma renda passiva. Não preciso fazer nada, só o dinheiro trabalhando para mim. Então, esse é um conceito que é muito importante. E aí a gente não aprende isso na faculdade, não aprende na família. O que é renda ativa e renda passiva? Renda ativa é trocar meu tempo por dinheiro, que é o que a gente aprende. Mas eu não aprendo a construir renda passiva, que é colocar meu dinheiro para trabalhar. Quer dizer, não há uma parte da formação, eu digo básica, Sim. Na formação do ensino formal, como a gente diz, né? Educação básica e tal, da escola, que tem português, matemática, ciências. Isso. Não há um espaço para uma educação financeira, né? E, por outro lado, em casa, os pais também não têm. Exatamente. Então, imagina, isso vira um ciclo. Eu costumo dizer o seguinte, que eu não vim de uma família rica, mas uma família rica vai vir de mim. Então, sou eu responsável por quebrar esse ciclo a partir do momento que eu tenho esse conhecimento. E hoje a gente até tem iniciativas da entrada da educação financeira aí na educação básica, tudo isso. Só que ainda você tem lacunas do tipo, você pegar o professor de matemática, por exemplo, para dar educação financeira, se ele não tem uma formação específica para isso, o que ele vai dar? Ele vai fazer matemática financeira. Então ele vai continuar trabalhando juros compostos, vai começar trabalhando essas coisas, desconto e tal, essas coisas, e não vai trabalhar o comportamento do cara. E você é um exemplo disso, porque a gente começou falando sobre sua formação, né? Que é nos números.
Física, química, matemática, tá dentro Exato. dos números, né? Quantos contadores, administradores você conhece que é rico? Olha quanto cara que tá assistindo aqui, contador e administrador que tá assistindo aqui. Tá? Agora, Wesley, eu vi uma coisa interessante no seu livro, que eu até não apresentei para o pessoal, né? Que você é um dos coautores desse livro, Dinheiro Inteligente. Isso. Que você falava sobre uma metodologia. Exato. Né? Que é uma sigla, 3 letras, SPI. Exatamente. Eu Conversa aí sobre isso. costumo dizer, Cláudio, que mais do que um método, eu adotei como uma filosofia de vida. Por quê? Porque se a nossa relação com o dinheiro ela é emocional, eu preciso ter um elemento muito forte que faça com que eu mude essa relação. Por isso que o primeiro pilar do método e, na verdade, da filosofia de vida é o sonhar. Você precisa ter clareza de quais são os seus sonhos. O que você quer conquistar? Porque, no final das contas, a gente não quer dinheiro. A gente quer aquilo que o dinheiro pode nos proporcionar. Por exemplo, eu adoro ficar tempo com minha família, adoro viajar, tudo isso. Eu não consigo fazer isso se eu não tiver dinheiro. Eu consigo comprar, por exemplo, uma passagem de avião dando abraço, né, em quem está lá na recepção do aeroporto. Se eu preciso trabalhar muito para manter meu padrão de vida, eu vou ter menos tempo com meu filho, por exemplo. Então, para que eu tenha mais liberdade, mais tempo de qualidade, eu preciso ter parte do meu patrimônio trabalhando para mim, para que eu consiga reduzir minha carga horária. A gente volta para a questão de tempo novamente. Tá? E só é possível fazer isso se eu tiver isso muito claro. Então, o que eu quero conquistar? Então, para mim, esse pilar ele ficou muito claro, que eu precisava ter clareza de objetivos de curto, médio e longo prazo. Tá? Uhum. E aí, um deles era construir a minha casa. Da forma que eu queria, né? Uma casa duplex, um condomínio e tal, e etc. E aquilo eu botei num quadro dos sonhos. Então ele tava lá no meu computador. Todos os dias que eu ia trabalhar, abria meu computador e tava lá. Por quê? Porque eu criava uma rotina de conexão. Né? Você fazer aquele exercício mesmo de fechar seus olhos, por exemplo, imaginar qual a vida que você quer daqui a 5 anos, 8 anos, 10 anos. O nosso cérebro ele não distingue aquilo que é real do que é imaginário. Então na hora que eu vou imergir naquilo ali, naquela imaginação, naquela projeção, o meu cérebro e aí, consequentemente, meu corpo, minhas atitudes, eles colaboram para que eu consiga realizar. Então, esse é o primeiro. Primeiro é o S, sonhar, né? É o sonhar. Você precisa ter clareza. Mas só que se você sonha e você não planeja, ele vai continuar onde? No mundo das ideias. Eu vi uma vez uma frase que dizia assim: quem sonha muito pode acabar dormindo. Pois é. Por quê? Porque em algum momento você precisa acordar e planejar. Isso. Então Tá? tem que ir pro próximo, né? Exato. Tem que dar o próximo passo, que é o P do planejamento. O que eu preciso fazer para ter a minha casa dos sonhos? De maneira tranquila, tá? Não é fazendo uma decisão aleatória, não. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para que eu consiga viajar 2, 3 vezes por ano com minha família? O que eu preciso fazer para poder ter mais tempo com minha família? Aí entra na parte do planejamento. A gente tá muito acostumado a antecipar as coisas, mete o cartão e paga depois. Pô, se às vezes você consegue pagar aquilo depois, aquelas parcelas, por que não fazer isso antes? E ainda recebendo juros. Vai tirar menos dinheiro do seu bolso. Então é uma coisa realmente de hábito, de construção. E claro, depois do planejamento, você tem um plano ali, você precisa executar. De maneira que você precisa investir. Investir o quê? Tempo. Você precisa estudar. Você precisa ler. Você precisa investir tempo para ter uma reunião com um consultor financeiro. Ah, não, mas minha vida é muito corrida. Provavelmente você está contando historinha para você mesmo, para justificar o fato de você não entrar em contato com a sua realidade. Então você prefere pegar as faturas de cartão de crédito, não olhar e botar dentro da gaveta. Então eu preciso investir tempo, eu preciso investir, às vezes, investimento financeiro mesmo para contratar uma consultoria, contratar uma assessoria. Eu preciso mesmo investir energia. Porque precisa sentar para fazer uma planilha, para fazer alguma coisa. Isso precisa de energia. Só que isso não precisa ser chato. Por exemplo, você pode convidar, por exemplo, sua esposa, que a gente está falando também aqui de família cristã. Você pode convidar sua esposa, ou a esposa convidar o esposo para tomar um cafezinho, finalzinho do expediente, num happy hour, alguma coisa assim, né? No final do expediente. Vamos conversar sobre nossas finanças?
um cafezinho com uma coisa boa, não sei o que. Você começa a associar aquele momento também a coisa positiva. Sim. Ao invés de ser aquele momento só de discussão, só coisa chata, tira do ambiente de casa. Isso ajuda muito. Ajuda muito o casal, por exemplo, a alinhar essas coisas. E aí também, eu vou aproveitar e até dar uma dica aqui para casais, por exemplo, que a gente sabe que tem parte do público aqui que assiste vocês, são jovens, né, também. E aí estão pensando, por exemplo, em casar. Você já conversou com o seu noivo, com a sua noiva sobre dinheiro? Qual a visão que ele tem sobre dinheiro? Com o que ele quer trabalhar? Como é a relação dele ou dela? São pessoas gastadoras, são pessoas que não fazem planejamento financeiro, são pessoas que são poupadores, mas poupador em excesso, porque tudo é equilíbrio na vida. E é importante alinhar, porque vai ter o objetivo do esposo, o objetivo da esposa, e vai ter o objetivo familiar. Eu lembro que num desses estudos sobre casais, né, família, essa relação matrimonial e tal, e criação de filhos e crescimento familiar, um dos palestrantes falou que o casamento era como uma mesa que tem 4 pernas. E aí ele colocou para cada perna, né, um aspecto Sim. necessário do casamento. E ele dizia assim: se você retirar uma perna, a mesa continua em pé, mas você não pode colocar muita coisa ali do lado que está sem a perna, porque vai pender para cair, né? A segunda maior causa de separações de divórcios são problemas financeiros. Pronto, essa era uma das pernas que ele disse, é a parte financeira. É exatamente isso. Porque imagina, você tem... Aí a pessoa ama, tá apaixonado, ama, é uma perna, né? Exato. Mas só ela não deixa a mesa em pé. Não deixa. E aí, a importância de você conversar, não só sobre a questão financeira, e até sobre os planos bem futuro. Porque imagina o seguinte, você tem um casal lá que tá apaixonado, casou, já tem às vezes, sei lá, 10, 15, 20 anos de relacionamento. Mas nunca conversaram, por exemplo, aonde que gostaria de viver a sua velhice. Aí o cara, às vezes, quer, por exemplo, se aposentar e ir pro, vamos dizer, famoso meio do mato. E a mulher não, a mulher gosta da cidade. E aí, isso vai ser um problema. Que vão estar com 50 anos de idade, 50 e pouco, e isso vai ser um problema. Por quê? Porque nunca conversaram, nunca teve um alinhamento. Aí, então, o momento do namoro e aí o momento do noivado é a preparação para o casamento. Aí nessa preparação, o assunto finanças, o assunto dinheiro... Tem que estar presente. Tem que estar investimentos, planejamento financeiro, aposentadoria, tudo isso ele precisa, aí pode fazer parte dessa cultura mesmo. Tá? E até para as próprias igrejas trazerem esses temas para dentro das formações, né, cursos de noivos que o pessoal tem, estudos bíblicos, para a gente desconstruir mesmo, né, deixar isso de ser tabu. Porque assim, Deus nos fez para ter vida e vida em abundância. Ele não disse que era vida em escassez, ele não disse que a vida era só pagando as contas, né? É vida em abundância. O que significa você ter abundante? Você tem o suficiente para você e você transborda na vida das outras pessoas. Isso é prosperidade. Sim. Como é que eu vou, por exemplo, ajudar, né, construir uma instituição, ajudar, dar meu dízimo próximo e tal, se eu não tenho uma boa situação financeira? Isso vai me trazer dificuldades. E a gente falando assim sobre essa relação de tudo isso, educação financeira, com princípios cristãos, você trouxe na nossa conversa nos bastidores, né, antes? No briefing. Que uma informação interessante em relação à palavra dinheiro, né? Exatamente. Que é uma das palavras que está mais presente na Bíblia. Exatamente. E eu lembro que teve uma expressão do próprio Jesus, que ele disse, usando uma parábola, uma ilustração, que o homem que quer construir uma casa, ele primeiro deve assentar-se para fazer as contas sobre o gasto. Para não acontecer de alguém ver a casa ter sido começada, né? Mas ele não teve recursos para concluir. Aí alguém vai olhar e vai dizer que ele é um irresponsável, né? Um desequilibrado financeiro e tal. Ou seja, o próprio Jesus estava falando sobre a importância de planejamento.
Isso, Não é? exatamente. E a gente tem, assim, várias passagens na Bíblia trazem vários princípios da educação financeira. Fala sobre não emprestar dinheiro a pessoas, você não Sim. confiar. Não ser fiador, né? Lá em Provérbios. Exatamente. Provérbios é um livro que é uma aula de finanças. De finanças, Então, quem quer verdade. aprender, pode começar por aí, né? E eu acho que começa, sabe, como Wesley, essa aula de finanças lá de Provérbios, com até uma referência fácil de memorizar. Provérbios 6:6, que ele diz que vai ter com a formiga o preguiçoso. Olha para os seus caminhos e você sabe. Aí ele diz lá, por quê? Porque a formiga, ela não tem um superior, alguém que está ali, né, dizendo, ó, faça líder. assim, um líder. No entanto, no verão, ela organiza o mantimento dela, né? Ou seja, aprenda com ela, trabalhe É. como ela, né? É bem interessante mesmo. E até dou uma dica para quem quiser começar a fazer essa leitura, que talvez muitas pessoas leiam o livro de Provérbios, mas não com esse olhar de aprender sobre finanças. Sim. Né? E aí você pode começar, por exemplo, Provérbios acho que tem 31 capítulos. Né? Você lê um capítulo por dia, pega um mês aí que tenha 31 dias, agora mesmo em julho vai começar. Né? Então começa a leitura de Provérbios aí, lê um capítulo por dia, faz as suas anotações, vê o insight que você tira aí para aplicar na sua vida financeira. É uma aula. Pode até fazer esse exercício assim, né? Eu vou ler Provérbios extraindo só aquilo que tem a ver com finanças. Exatamente. É um exercício excelente esse, né? E outra coisa que eu ia comentar sobre essa relação ainda é que tem uma referência bíblica no Novo Testamento, que é a carta de Paulo a Timóteo, que ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Ou seja, ele não está dizendo que é o dinheiro. Ele está dizendo que é o amor ao dinheiro. E obviamente, ele está tratando de outra coisa, que é o uso inadequado. Exatamente, sem dúvida. Porque imagina o problema seguinte, sempre não é a ferramenta, é o uso da ferramenta, né? nós temos filhos e nós sabemos disso. Quanto vale a vida do seu filho, de um dos dois dos seus filhos? Não tem preço, não é verdade? Isso. O meu não tem preço. Então a gente tem um bem extremamente precioso que é o nosso filho. Então imagina que alguém vendesse o seu filho, vendesse a vida do seu filho. Então o problema não está no dinheiro, e sim, de fato, no uso que você faz. Para que você tem usado? Você tem usado, por exemplo, para humilhar as pessoas, uma postura soberba, ou você tem usado para abençoar as pessoas, para partilhar. Ou tem usado para fazer dele o sentido da sua vida. Exatamente. E aí você abandona a família, abandona tudo, você não tem tempo para ninguém, porque você está lá sempre preocupado em fazer dinheiro. Né? E mais, você nunca está saciado. Então a ideia, de fato, o dinheiro ele não é um fim, né? Mas ele é um meio. Eu discordo da frase que dinheiro não traz felicidade, não do ponto de vista com o dinheiro como sendo um centro. Mas se alguém disser isso, faz o seguinte: a pessoa que diz que dinheiro não traz felicidade é porque não sabe o que fazer com ele. Porque se a pessoa tem dinheiro e não é feliz, provavelmente por outros motivos, eu nunca vi alguém estar feliz por falta de dinheiro. Eu não estou falando que ela não tenha, esteja sem dinheiro, mas por falta. Eu estou feliz porque está faltando dinheiro na minha casa. Isso não acontece. Então, se dinheiro não traz saúde, mas ele é capaz de contratar, de comprar o melhor tratamento possível. Se não compra tempo de volta, mas é capaz de fazer com que você diminua o tempo de trabalho para o futuro. Então vai de fato com o uso que você faz. Então essa é uma reflexão importante. E está presente em praticamente todas as suas ações. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, até falando um pouquinho da minha transição de carreira, né? Eu como professor de física, mas hoje eu atuo como consultor e planejador financeiro. E aí, por que essa transição? Eu tenho 20 anos de sala de aula. E eu tenho consciência das inúmeras contribuições que eu dei enquanto professor de física. Só que você falou aqui comigo que tipo, física não era uma das matérias que você tinha bom desempenho. Apesar de que você assistia a aula e tal, acompanhava direitinho. Então imagina, qual é a realidade que a gente tem hoje? Vamos botar 10% dos alunos se interessam por física. Então é um número limitado ali que eu consigo acessar. Quando a gente fala sobre dinheiro, todo mundo lida com dinheiro no dia a dia. Costumo dizer que todo mundo joga o jogo do dinheiro.
Sabe qual é a diferença, Cláudio? É que as pessoas jogam esse jogo sem saber as regras. E o que acontece se você joga um jogo sem saber as regras? Perde. Você perde. Perde o jogo. Então as pessoas estão todos os dias jogando o jogo do dinheiro sem saber as regras e, consequentemente, elas perdem. Então hoje eu, como consultor financeiro, ajudo as pessoas a entender a regra desse jogo e não só entender, mas como vencer esse jogo. Muito bem. Wesley, ainda sobre as opções de investimento, que você falou aí CDB, falou Tesouro Direto. Isso. Você deu algumas opções. E com relação à chamada previdência privada. Perfeito. Também é algo que muita gente fica com o pé atrás, né? Tipo, eu já estou fazendo um investimento para a previdência, para a minha aposentadoria, normalmente. Sim. Porque eu estou trabalhando e Você tem a previdência pública. Tem a previdência pública, né? E aí a pessoa diz assim, e agora eu vou ter que ainda tirar outro valor para... Como é isso? Vamos lá. O primeiro é que a gente precisa desconstruir a previdência privada como algo negativo. Isso acontecia porque há um tempo atrás você tinha basicamente os 4 bancões ali que dominavam o mercado. Aí vocês já sabem quais bancos eu estou falando. E aí, se esses bancos eles dominavam o mercado, eles escolhiam quais eram os produtos que eles iam ofertar. E aí, geralmente, eles não ofertavam bons produtos. E entre os produtos, a previdência privada, as previdências da maioria desses bancos eram previdências ruins. Só que o mercado foi mudando. A própria CVM, como um todo, foi abrindo espaço para ter outros fundos de previdência, que outras instituições pudessem fornecer fundos de previdência. Naturalmente, concorrência. Sim. Então, se eu tinha 4 bancões que dominavam o mercado e agora tem outras instituições que ofertam previdências que começam a desempenhar melhor do que as que esse banco oferece, eu vou ter uma fuga de pessoas aqui para essas outras instituições. E força eles mesmos a também mudarem. Melhorarem. Tá? Por exemplo, a gente tem... vou dar até um spoiler aqui, que pode ser que sirva para muita gente que está aí, mas hoje um dos maiores previdências é o Brasilprev, que é do Banco do Brasil. E o desempenho dele não bate o CDI. Então, não bate se esse dinheiro tivesse aplicado no CDB. Sim. Então, você tem opções melhores no mercado. Claro. Wesley, eu vou sair procurando. Não, você vai buscar um consultor financeiro para que te ajude nessa escolha e fazer essa transição. E aí a previdência, por exemplo, é um mecanismo hoje muito interessante. Você tem muitas previdências muito boas, que performam super bem. Porque hoje muitas delas têm estruturas de fundos de investimentos. Então elas não ficam só no conservadorismo, por exemplo, pegar o dinheiro ali e colocar em títulos públicos. E aí eles cobram uma taxa, por isso que você recebe menos. Então você receberia mais se você botasse no título público do que na previdência, tá? Mas com essa concorrência, com o mercado em expansão, você tem fundos hoje muito bons, que superam o CDI com folga. Então esse é um ponto positivo, que hoje a gente tem fundos de previdência muito bons, que vale super a pena. A gente tem um outro que você pode usar isso como um mecanismo tributário. Você pode deduzir, dependendo da modalidade da previdência, você pode deduzir do seu imposto de renda e pagar menos imposto. Agora, no presente, esse imposto você pagar só no futuro, só que esse imposto que você pagaria agora, que você vai pagar só no futuro, você pode botar esse dinheiro para render para você. Então, olha só, você pode usar um mecanismo de previdência para construir patrimônio para você, para abater o seu imposto de renda, para botar esse abatimento para trabalhar para você, para depois você pagar o governo lá na frente com parte desse dinheiro que rendeu. Ou seja, isso é uma estratégia tributária. E necessariamente você não precisa saber disso, não é? Não. Desses mecanismos, porque você está aqui na minha frente como um profissional dessa área. O meu papel aqui hoje, por exemplo, com esse bate-papo que a gente está tendo aqui, é plantar as sementes. Tá? Mas a pessoa quem está assistindo aqui, ela não tem por obrigação dominar todos esses aspectos do mercado financeiro. O que ela precisa entender? Opa, o Wesley está falando aqui que tem uma estratégia com a previdência. Por quê? Porque o seu foco deve estar no seu trabalho e na sua família. Imagina você ter que tirar mais tempo agora para estudar sobre os fundos, sobre investimentos, sobre previdência, estratégia tributária. E o tempo da sua família para o seu trabalho. Sim. Então, faz muito mais sentido você buscar um profissional que te ajude nesse processo. Sim. Tá? Você tem que saber que isso existe. Exatamente. Mas não necessariamente saber operar. Exato.
ser obrigado a operar tudo isso, né? Exato, Porque os exatamente. profissionais estão aí para fazer isso, né? E uma outra coisa, para fechar essa parte da Previdência, eu diria esses 3 principais aqui para a gente resumir um pouquinho, seria a parte do planejamento sucessório. O que é sucessão? A gente constrói patrimônio e a gente deixa para os herdeiros. Só que tem muitas famílias que às vezes têm patrimônios consideráveis e não fazem um planejamento sucessório. E aí quando o principal ente ali, ele falece, provedor ele falece, a família não consegue acessar o patrimônio. Por quê? Porque você vai precisar pagar aí em torno de 12%, 15% do patrimônio para poder acessar. Então imagina, um patrimônio de 10 milhões, você precisaria ter 1,2 milhão, 1,5 milhão a família precisaria ter para poder acessar o patrimônio de 10 milhões. Então você vai precisar entrar na justiça, contratar advogado, né? Tentar ali colocar um bem como garantia para venda, para pagar esses tributos. E na hora que você tem a Previdência ela não entra em inventário. Então ela tem um beneficiário direto. Então na hora que, por exemplo, você tem uma Previdência no seu nome lá, que falecer, se o beneficiário for sua esposa, vai direto para ela, sem passar por inventário. E aí esse dinheiro, por exemplo, pode usar para acessar os outros bens, para seguir ali a vida. Que imagina, além da dor da perda, você ter essa dor do financeiro. Você não pode Tem um patrimônio que não pode usar. Exatamente. Então imagina, além de você ter a dor, né, o luto que você está vivendo ali, você ainda tem que ter inúmeras preocupações financeiras. E essa é a realidade de muita gente. A gente vê imóveis abandonados, em brigas judiciais, essas coisas, se depreciando por 5, 8, 10 anos, por falta de planejamento de sucessão. E a Previdência ela pode ser um mecanismo interessante para isso, além do seguro, né? Seguro de vida também. Essa previdência privada que você está falando, Isso, a Previdência né? privada. Porque também tem as regras da previdência pública, Isso. né? Que muitas vezes não... O herdeiro não tem direito, né? Exatamente. Ela morre tendência... com a pessoa. E a tendência é cada vez mais esse tipo de benefício ele ser excluído. Por quê? Porque a sigla INSS, a gente costuma brincar dentro da educação financeira, né? A piada interna que é isso nunca será suficiente. Não, essa brincadeira não é interna de vocês, não. Que Já foi tanto que... eu já conheço. Pois é. O que isso significa? Eu li, inclusive faz 10 dias mais ou menos. Hoje a gente tem uma taxa de natalidade de 1,6 crianças por casal. Então essa conta não fecha. Você tem cada vez menos pessoas trabalhando, tá? Para subsidiar um número crescente de aposentados, porque a população está envelhecendo, que a gente tem mais qualidade de vida. Sim. Então o que acontece? Se a Previdência não passar por uma reforma, ela vai quebrar em 5, 6 anos. Imagina daqui a 15, 20 anos. Ela não vai existir. Imagina para os filhos, né, dos casais que estão nos assistindo aqui. Ela não vai existir. Tem países, por exemplo, como os Estados Unidos, ou você constrói a sua previdência ou você não tem previdência pública. E não há perspectiva de reforma previdenciária, não, viu? Porque quando eles ensaiam alguma reforma, os interesses sempre vêm, né, os próprios políticos, que a gente sabe como é o jogo político. Sim. Então, não tem uma perspectiva aí de... E matematicamente, sabe, Cláudio? Por quê? Também. Porque quem lembra aí, talvez, do ensino médio da geografia, a gente tinha uma pirâmide demográfica, onde o topo da pirâmide ele era bem fininho e a base era larga, ou seja, tinham poucos idosos e tinha uma base muito maior. Essa pirâmide, países, à medida que vão se desenvolvendo, à medida que a qualidade de vida vai aumentando, ela começa a diminuir essa base e o meio pro topo começa a ficar mais largo. Sim. Então, matematicamente, essa conta não fecha. Ela não vai fechar. Então, daqui a pouco a gente vai precisar, por exemplo, talvez diminuir o teto do INSS. A gente vai precisar que o aposentado volte a contribuir. Uma série de coisas, de medidas para tentar manter minimamente uma previdência pública. Mas a tendência é a gente chegar, por exemplo, no patamar dos Estados Unidos, onde a gente não tem previdência pública. Era isso que eu ia lhe perguntar agora. Pensando nessa realidade brasileira e como outros países desenvolvidos resolveram isso aí. A tendência é essa. O que você deveria fazer é você educar a população e ter um país desenvolvido o suficiente que a pessoa possa gerar riqueza. Então, imagina um país, a população minimamente educada financeiramente, o cara começou a trabalhar com 20 anos de idade, ele recebeu o primeiro salário
em vez do governo retirar uma parte automaticamente para fazer a previdência pública, ele ter a educação para tirar uma parte ali, já que não tem previdência pública, e ele investir na própria previdência dele. Tá? Então ele vai construindo ao longo desses 10, 15, 20, 30 anos de trabalho a própria previdência, o próprio patrimônio que gera renda passiva que ele vai usar quando ele estiver aposentado. E aí tem um outro mecanismo no meio dessa trajetória que está chegando também mais fortemente aqui, que é o seguro em vida. O que é o seguro em vida? Só fazendo um parênteses super rápido aqui, é que se acontece algo com você, ali por exemplo, sofreu um acidente, vai passar 6 meses sem trabalhar. Imagina, isso impacta financeiramente. Principalmente se você empreende, que é a realidade de muita gente que vai assistir aqui. Tá? Então, você não pode se permitir que nada aconteça nesse meio do caminho que atrapalhe o seu futuro. 6 meses sem trabalhar, 1 ano sem trabalhar, uma doença grave. Você pode, inclusive, depreciar esse patrimônio subsidiando a sua saúde. Se você tem um seguro em vida, você vai receber um aporte financeiro. Então, vamos supor, eu sou dentista, trabalho, tenho CNPJ, tô ali, aí fui jogar vôlei com os amigos e tal, fraturei a mão. Vou passar 6 meses sem atender meus pacientes. E aí, se eu não tenho um seguro em vida, um seguro contra quebra de ossos, por exemplo, eu vou passar 6 meses ali praticamente sem receber nada. Se eu contribuo para a Previdência Pública, eu ainda recebo alguma coisa hoje. Mas lá no futuro, a gente não sabe. E aí, se você tem esse seguro contra quebra de ossos, aí 6 meses, pronto. Sei lá, você vai receber 120 mil reais. Ou seja, 20 mil ali por mês para você manter seu custo de vida. E se você tivesse um patrimônio, você teria que usar aquele patrimônio durante esses 6 meses. Então, isso é um outro mecanismo que para os americanos é mais comum. E a gente está trazendo isso nos últimos 2 anos de maneira mais forte aqui para o Brasil, justamente por causa dessa perspectiva mesmo. Ou seja, o investimento do seu dinheiro, né, do seu recurso, corretamente, sempre vai dar uma solução para esses problemas naturais, né, que acontecem durante o percurso da nossa vida. Exato, exatamente. Fazendo uma analogia aqui, se a gente pensar no equilibrista ali do circo, o cara tá lá, tem uma corda, tem uma vara ali, aí que ele vai equilibrando, passando nessa corda, o seguro seria aquela rede que fica ali embaixo. Sim. A missão dele é sair de uma ponta e chegar até a outra, que seria a aposentadoria. Você trabalhar durante 30 anos, chegar na sua aposentadoria, com seu patrimônio, que isso gere renda para você. Tá? Só que se esse equilibrista, se ele cair no meio do caminho, não tem aquela rede, já era. Então o seguro seria aquela rede que fica embaixo. Caso o equilibrista caia, ele vai ser subsidiado. Muito bem. Olha aí, esse episódio está sendo uma aula de educação financeira que a gente não teve oportunidade de ter Já fico feliz por isso. Né, na escola, né? E mesmo também na nossa família. Mas com certeza está servindo como um insight, assim, né? Para a pessoa despertar. São sementes, tá? Trazendo a parábola do semeador, eu tô jogando sementes aqui. Então, quem tá assistindo agora, vamos ver que solo, se o solo fértil, se é pedregoso, como é que é. Vai ter os vários tipos de terreno, né? Exatamente. E inclusive a boa terra, que vai frutificar. Wesley, agora... A importância da questão de levar isso para as crianças, né? Também. Apesar de que a gente já tocou nesse ponto, né, de que a necessidade da educação financeira na família, já que a escola não vai ter... Isso. Se a gente está tendo esse insight agora, imagine se ele chegar... Isso. Exato. Se a gente pensar na estrutura familiar, o que eu entendo, na minha concepção? A gente teria aqui, primeiro, os pais eles precisam se abrir para aprender sobre finanças, aprender a mudar essa relação com o dinheiro. Isso seria fantástico. Por quê? Porque o exemplo arrasta. É a primeira coisa. Então, o exemplo vale mais que 1000 palavras. Já dizia aí os ditos populares que a gente escuta. Então, isso é importante. Alguns vão ter acesso à educação financeira hoje, na escola e tal, pode ser alguma semente. Mas se ele tem uma estrutura muito forte, emocional em casa, negativa sobre dinheiro, o ambiente sempre vence.
Ele passa mais tempo em casa do que na escola. Então, esse é outro aspecto. E se você quer começar a desenvolver alguns elementos desses com seu filho, você pode começar ali, ele pequenininho mesmo, com a ideia do cofrinho, extremamente didático. Tá? E você falar para ele ver, é tão difícil hoje a gente pegar, né, em moeda, cédula, mas é extremamente didático, porque é concreto. E você conversar com ele sobre isso. Ó, tá vendo, filho? Cada moedinha que você vai colocando aqui, você tá vendo que no mês tem mais moedas? Você tá vendo? Ele começa a perceber ali o dinheiro, entre aspas, crescendo. Então, isso seria um mecanismo interessante, tá? Outra, quando ele tem um pouquinho mais de idade, de repente já começa ali com a mesada, tá? Você pode começar a conversar com ele sobre a importância de não gastar tudo que ele recebe. E aí, no momento em que ele cumprir com isso, você pode até subsidiar ele um pouquinho, ou seja, dar um benefício. Você deu R$100 e ele gastou 90 e guardou 10, então no final do mês dá mais 10 porque ele cumpriu ali com a tarefa. Você está fazendo o papel do banco, né? Que está dando exatamente de juros. Então, isso são 2 dicas que dá para começar, dar os primeiros passos ali, a trazer essa cultura da educação financeira com os filhos, desde pequenininho ali, com 5 anos, 8 anos. E aí, quando chegar com 10 anos, já dá para você falar sobre investimentos. 10, 11, 12 anos, já dá para você falar sobre investimentos já. Porque ele já vem construindo essa base do dinheiro aumentar, da multiplicação, da remuneração que você deu. E agora, ele saber que ele pode fazer isso. Que ele não precisa, por exemplo, só consumir um celular da maçãzinha, mas que ele pode ser sócio dessa empresa e não ser só um consumidor. Ele pode receber dinheiro, juros, participação sobre as vendas dessa empresa. Então, por isso que isso muda o jogo. Sim. E também coisas assim, até mais didáticas, mais simples, como eu lembrei agora que meu filho, ele fez também uma experiência de ir num desses supermercados de atacado, né? E comprar aquelas balinhas, Sim. pastilha, né? Comprar aquelas pastilhas, um pacotezinho daquelas pastilhas, e ele saiu na avenida principal aqui, vendendo, né? De uma ponta a outra da avenida. E aí ele comprou por um valor, e quando ele chegou, já tinha vendido o pacote completo, ele já tinha dobrado. Ele dobrou o valor, né? Uma coisa simples, mas que mostra... Sim. O empreendedorismo. O empreendedorismo. Exato, com certeza. Que aí o empreendedorismo, ele é a forma de você criar dinheiro. E aí, se você usa esses outros mecanismos, você vai trabalhando nos outros pilares, que é você cuidar, que é você proteger, que é você multiplicar. Então, na minha concepção, quando eu falo, às vezes, em algumas palestras eu falo sobre o método 4C, eu falo justamente isso, sobre você criar dinheiro, sobre você cuidar, conservar e fazer o seu dinheiro crescer. Muito bem. E ainda outra coisa, para quem gosta de leitura, né, tem esses livros todos aí no mercado que dão esse subsídio, com certeza, né? Esse Pai Rico, Pai Pobre é muito interessante. O outro lá, né, O Homem Mais Rico da Babilônia, e o seu, e esse que está aqui, Dinheiro Inteligente, como desenvolver sua mentalidade financeira. Que toca um pouco no que a gente falou aqui, que é justamente a sua relação com o dinheiro, né? Ou seja, tudo aquilo que está na sua mente, os arquivos mentais. Então, tem livros fantásticos, de fato. Pai Rico, Pai Pobre é um livro bem introdutório, é uma leitura obrigatória para quem quer aprender sobre a educação financeira. O Homem Mais Rico da Babilônia fala, ainda voltando a Pai Rico, Pai Pobre, fala sobre a diferença entre ativos e passivos, botar dinheiro no bolso e tirar. O Homem Mais Rico da Babilônia, sobre você, no mínimo, aí pegar 10% de tudo que você gera para poder pensar no futuro, dá para trabalhar para você. Eu acrescentaria ainda o Segredo da Mente Milionária, que fala sobre os arquivos mentais. Tá? E o livro que eu tive como a oportunidade de escrever como coautor, Dinheiro Inteligente. O legal daqui é porque são capítulos curtos, onde eu tenho aí 29 especialistas, cada um falando um pouquinho da sua história, como a educação financeira mudou a sua vida e trazendo exemplos práticos de como você pode aplicar na sua e gerar mudança também. Eu estava vendo aqui uma das frases de um dos capítulos que eu li, que é da Camila Fernandes, né? Investimento para iniciantes, fundamentos financeiros. Aí ela diz assim: o conselho de Dave Ramsey é muito relevante nesse contexto.
Aí a frase dele: não adie o prazer de poupar. Quanto mais cedo começar, mais cedo irá sentir a liberdade financeira. Aí ela diz assim: e eu acrescentaria, além do poupar, o hábito de investir. Exatamente. Porque o poupar, ele traz a ideia da poupança, e a gente hoje enxerga ali que seria um primeiro passo para você aprender a gastar menos do que você ganha, mas só isso não é suficiente, porque a gente já entendeu que você perde para a inflação e acaba que esse dinheiro vai perdendo valor. Então você de fato precisa dar um passo a mais e colocar esse dinheiro para trabalhar para você, buscar produtos e ativos de maior qualidade que te entreguem um resultado acima da inflação, para que não apenas você proteja seu dinheiro da inflação, mas que você aumente seu poder de compra. Só para dar um exemplo sobre a inflação, hoje um HB20 ele custa em torno de 80 a 85 mil. Tá? O plano real tem 30 anos. Se a gente pegar a inflação dos últimos 30 anos e projetar para os próximos 30, o HB20 vai custar 420 mil reais daqui a 30 anos. Tá? Então significa dizer que você pega 80 mil reais hoje e deixar ele na poupança, daqui a 30 anos você não vai ter 420 mil. Tá? Porque ele vai ser corroído pela... Você não vai comprar o HB20 que você comprar hoje, você não vai comprar daqui a 30 anos. Então tem que investir mesmo. Tem que investir. Não existe outro caminho. Bem. Então deixa aí o último conselho para... Último conselho aqui. Como a gente está falando sobre investimento, não tem outra. Pague-se primeiro. Eu costumo dizer para cada um dos meus clientes que o boleto mais importante é o boleto do seu eu do futuro. Que a gente está acostumado a pagar todas as outras contas, mas a gente não está acostumado a nos pagar. Então a gente paga água, luz, telefone, escola, plano de saúde, absolutamente tudo. E no final acaba não sobrando nada. Mas se você é seu principal ativo, reserva ali 10%. Ah, Wesley, não dá para começar com 10%. 5%, 3%, mas começa, porque o hábito, investir, ele é um hábito que pode e deve ser construído. Então, começa com esse boleto, no começo do mês, ou em cada venda, se você é empreendedor, reserva um percentual, ainda que pequeno, para o seu boleto do eu do futuro. Porque se você cuida bem do dinheiro hoje, ele vai cuidar bem de você no seu futuro. Então, não esquece, a riqueza é treinável. Bom, Wesley, queria te agradecer por essa aula que você trouxe para todos os espectadores do nosso podcast e desejar que realmente as pessoas sejam impactadas com esse conteúdo. Eu vou te passar as mãos a Revista da Luz em Ação, que é um projeto de evangelização que foi também participação aqui no nosso podcast, né? Inclusive a pessoa que participou, o convidado que participou desse podcast sobre o projeto Luz em Ação tem o mesmo nome que você, né? É o Wesley também. Nada acontece por acaso, né? E também a lembrança para você cuidar. E quando você estiver cuidando, estará lembrando dessa participação conosco aqui. Muitíssimo obrigado. Mais uma vez agradecer a você, Cláudio, pelo convite, né? Poder contribuir, plantar essas sementes mesmo. Cristianismo inteligente. É um projeto realmente fantástico. Tenho certeza absoluta que você vai impactar cada vez mais vidas. O seu projeto ele já traz essa característica de você transbordar, abundar na vida das outras pessoas, porque Deus nos disse, né? Nós tenhamos vida, mas vida em abundância. E é isso que a gente tem buscado. Então, mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos. Deus abençoe então a todos e até o próximo episódio.